E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, bora com a review final aí de To My Shore, com a resenha do episódio 13, 14 e 15. Olha, meus amores, se alguém ainda tinha dúvida de que To My Shore ia sustentar o próprio peso emocional até o fim, os episódios finais chegam como uma onda que não quebra, ela passa por cima de você inteira. E a série acerta muito ao não trair o que construiu, não suavizar, não pedir desculpa, manter o dark romance do início ao último segundo, com toda a carga, toda a sujeira emocional, todo o amor torto que prometeu desde o começo. Eu acho que é seguro dizer que To My Shore é toda uma aula de como se fazer um dark romance. E um episódio especial já foi confirmado, gente. Ele será escrito pela autora da novel. Novas informações vão sair em breve e ele deve chegar ainda no primeiro trimestre de 2026. Bora lá comentar tudo do episódio 13, 14 e depois do 15, que é o último episódio. Vamos lá! 3 meses depois da chantagem final de Fan Xiao, a gente encontra um Yu Shulan diferente, funcional, focado, brilhando profissionalmente. Ele assume o projeto, bate a meta imposta por Fan Xiao e entrega um sucesso inegável. O professor liga para Fan Xiao e diz exatamente o que ele previu. Yu Shulan voltou a ser quem era, fazendo o que ama, respirando de novo. E aí vem o detalhe, era isso que Fan Xiao queria, porque ele tinha medo real de que Yu Shulan simplesmente parasse de existir depois de tudo. Quando Yu Shulan volta para a Tailândia, vai atrás de Bai Ting, não encontra, imediatamente acha que Fan Xiao fez alguma coisa e vai confrontá-lo. Fan Xiao, como sempre, não começa com defesa, começa com saudade, diz que sentiu falta, que aprendeu a cozinhar comida tailandesa para ele. Yu Shulan ignora tudo isso e pergunta seco o que ele fez com Bai Ting. Fan Xiao começa a ter um ataque de pânico, enquanto Yu Shulan diz algo devastador. Os últimos 3 meses longe dele foram maravilhosos. Extremamente nervoso, reagindo como alguém que conhece o próprio veneno, Fan Xiao diz que ela está morta, diz que Yu Shulan tem fraquezas demais e que ele sabe exatamente como explorá-las para mantê-lo por perto. Yu Shulan o prensa na parede, chama Fan Xiao de demônio e mostra todas as provas dos crimes da família Fan. Diz que eles estão acabados. Fan Xiao responde que ele nunca teria coragem de mandá-lo para a cadeia. Yu Shulan fraqueja, as lágrimas quase vêm, e é então que Fan Xiao revela o golpe final. Foi ele quem reuniu as provas, porque Yu Shulan é coração mole demais para fazer isso sozinho. Eu sou seu presente e sua punição, declara. Não vou deixar você ir embora, apenas aceite seu destino. E quando Yu Shulan tenta resistir de novo, Fan Xiao o beija com força, como se fosse a última vez, enquanto a família Fan cai em ruína ao Fan Xiao apertar o botão de publicação. Mais tarde, Yu Shulan visita a Sra. Yu e descobre que ela está com câncer terminal. A Sra. Yu, gente, é a personagem lá do primeiro episódio que tentou se jogar da plataforma ali do hospital, segurando o seu bebê, e Yu Shulan e o Fan Xiao conseguiram salvar a criança. A Sra. Yu não tem ninguém e ela quer que Yu Shulan adote o seu filho, né, que é o Tian Tian, só que o que Yu Shulan não sabe ainda é que Fan Xiao interferiu para que isso acontecesse. Ele sabia que Yu Shulan jamais permitiria que o garoto fosse órfão como ele foi, e se Yu Shulan não aceitasse adotar Tian Tian, Fan Xiao o faria. Perto do ano novo, a verdade sobre Bai Ting vem à tona. Ela está viva, comprou uma loja de bolinhos com suas economias, depois que Fan Xiao ajudou a lidar com a própria família. Ele nunca contou isso a Yu Shulan. Ele deixou Yu Shulan acreditar no pior, porque é assim que ele funciona. Tian Tian devolve à luz a vida de Yu Shulan. Ele cuida do menino com amor, paciência e presença. Quando reencontra Fan Xiao numa farmácia, corta qualquer aproximação, mas ao chegar em casa, percebe que Fan Xiao melhorou o espaço pensando nele e na criança. No dia seguinte, Yu Shulan encontra Fan Xiao trabalhando num restaurante cercado pelos amigos do ensino médio, e sem drama, diz, ele é meu ex. Sozinhos no banheiro, Fan Xiao troca o cigarro de Yu Shulan pelo dele, fumo de Yu Shulan sem pedir licença, o gesto íntimo mais irritante possível. Fan Xiao diz que ainda tem 2 empregos. Ele não tem o dinheiro que ele tinha antes, mas ainda fuma aquela marca cara porque é o único jeito de suportar a falta de Yu Shulan. Ele conta que virou testemunha colaboradora na queda da empresa da família Fan. Ficou preso 6 meses, agora está livre, começando do zero. Queria contar tudo a Yu Shulan. Queria voltar para a vida dele, mas prometeu não incomodar. Yu Shulan manda que ele continue cumprindo essa promessa e sai. À noite, Yu Shulan passa mal e depois de colocar Tian Tian na cama, decide ir até a farmácia. É quando Fan Xiao aparece e diz que vai por ele, que ele quer cuidar de Yu Shulan. Depois ele fala que vai fazer mingau e ir embora depois. Yu Shulan deixa Fan Xiao entrar e se odeia por isso. Fan Xiao aparece com um bolo, é o aniversário de Yu Shulan, a data que eles escolheram juntos porque ele não sabe quando nasceu. Yu Shulan rejeita, manda ele ir embora. Fan Xiao faz um desejo por ele mesmo assim. Diz que se precisar é só ligar, ele aparece na hora e Yu Shulan sofre com essa ausência. Dia seguinte descobre que o terceiro jovem mestre planeja se vingar de Fan Xiao. O terceiro jovem mestre, gente, é aquele cara que o Fan Xiao fingiu bater pra enganar o Yu Shulan, né? Vocês lembram dele? Só que diferente do que o Yu Shulan fala, gente, ele
ele acaba interferindo quando ele descobre isso. Ele vai até o hotel do terceiro jovem mestre, apanha e bate. Quando volta para casa, Fan Xiao o encontra e insiste em cuidar dos seus ferimentos. Debaixo da chuva, Yuxulan pede para que ele deixe o terceiro jovem mestre em paz, para ele não causar mais problemas. Fan Xiao responde que a única pessoa que pode se vingar dele é Yuxulan, mas quem tocar nele vai pagar caro. Enquanto Tian Tian está com o vizinho, Fan Xiao cuida de Yuxulan. Pela primeira vez, sem jogo, sem manipulação, ele desaba, pede desculpas muitas vezes, diz que é um canalha, que Yuxulan não estaria machucado se não fosse por ele, que ele deveria ficar longe. Ele pede para ficar com Yuxulan só mais uma vez e imediatamente se arrepende de pedir. Yuxulan cede e os dois fazem sexo. Depois Fan Xiao beija sua testa e diz que não vai interpretar errado, que entende que foi só sexo. Yuxulan responde apenas que, se ele for atrás do terceiro jovem mestre, que garanta que ele não consiga ficar de pé por um tempo. Assustado com a própria recaída, Yuxulan pede para a senhorita Xie apresentá-la a alguém novo, enquanto vê Fan Xiao ir embora e lembra da frase que ele disse: "Você é imortal no meu coração". Yuxulan começa a conhecer Boei, um cara bom, bondoso, educado, aquele tipo de homem que parece que foi criado num viveiro de paz interior e chá de camomila. Só que o problema é, Fan Xiao ainda existe, e quando Fan Xiao existe, a paz vira boato. E aí a cena já vem como? Fan Xiao vê os dois na rua, o ciúme bate na cabeça dele com a delicadeza de um caminhão e ele cai da moto. Cai da moto, de ciúmes. É isso, é o corpo dizendo: não tenho estrutura emocional para ver meu ex com alguém normal. Boei, sendo a personificação de civilidade, se oferece para ajudar a levantá-lo. Fan Xiao não aceita, ele se levanta sozinho, todo quebrado, todo orgulhoso e vai embora. E o melhor, o pior, Yuxulan não move um músculo, não corre, não chama, não reage. Ele só fica ali parado, embora depois, sem Fan Xiao saber, vai se certificar de que ele está bem. E aí a câmera corta e a gente fica com Fan Xiao sozinho, falando com ele mesmo para não surtar. Ele tenta se controlar, tenta se convencer, foi só uma ilusão, vai passar rápido, não enlouquece, pois o Yuxulan odeia louco. Mas mesmo assim ele resolveu o problema com o terceiro jovem mestre do jeito mais Fan Xiao possível, quebrando o cara, mandando ele pro hospital. Ele visita o terceiro jovem mestre aqui e deixa claro que, se ele não parar agora, depois vai ficar pior. Ou seja, a ameaça vem com recibo. O terceiro jovem mestre desiste, diz que não vai mais atacar ele nem Yuxulan. Pronto, assunto encerrado, a moda, paz através do terror. Mais tarde chega a verdade, ela cai em cima de Yuxulan em camadas, como uma chuva que não dá tempo nem de abrir o guarda-chuva. Primeiro vem o professor, ele revela o que estava por trás daquele tempo separados. Fan Xiao colocou as ações do projeto no nome de Yuxulan. O professor quer torná-lo diretor-geral porque vai se aposentar. E aí ele solta a bomba. Houve armação para convencer Yuxulan. Ele pede desculpas e diz que ele, Fan Xiao, combinaram a contar a verdade dali 3 anos, e chegou esse momento. Fan Xiao esperava que até lá Yuxulan já tivesse esquecido ele e pudesse aceitar as ações como compensação. Depois vem o melhor amigo de Fan Xiao. Ele diz que Fan Xiao mandou ele ir ali pedir desculpas por ter espalhado que o namorado de Yuxulan traiu ele. Yuxulan responde que não se importa, porque ele nem acreditou. Aí Yuxulan vira e fala: tá, mas eu tenho uma conta para acertar com você também, porque foi ele que sequestrou Yuxulan a mando de Fan Xiao, e ele faz ele bater um cinzeiro na própria cabeça. O cara admite: eu mereci isso, e olha, mereceu mesmo. Então vem o resto. O melhor amigo revela que Fan Xiao poderia ter saído do caso da família Fan de forma limpa, mas ele se entregou para apaziguar as coisas para Yuxulan, servindo como a única testemunha do caso. Isso aliviou muito para Yuxulan, porque a família Fan foi toda para cima de Fan Xiao, e a verdade completa é ainda pior do que parecia. Fan Xiao ficou preso por apenas 3 meses, e os outros 3 meses ele ficou sendo caçado pela família Fan, se escondendo. Chegaram a incendiar a nova casa dele. A polícia conseguiu ajudar e resolver a situação. E ainda tem mais, aquela chantagem final para Yuxulan trabalhar no projeto não foi só controle, foi medo. Fan Xiao estava apavorado de que Yuxulan realmente se matasse, e sabia que ele não aceitaria ajuda diretamente. Então ele montou o tabuleiro e empurrou as peças, como sempre. E por fim, foi Fan Xiao quem pediu para a senhorita Yu ligar para Yuxulan e pedir para ele adotar Tian Tian, porque ele sabia que Yuxulan se sentia sozinho e que o menino traria luz para ele. E aí vem a frase que dá um soco no estômago: mas se você não o adotasse, Fan Xiao adotaria, afinal vocês salvaram aquele garoto junto. Yuxulan se mantém frio, ele pergunta se tem mais alguma coisa e diz que precisa ir almoçar. Só que assim que o melhor amigo sai, ele acende um cigarro em pânico e começa a fumar, porque a frieza dele é uma roupa, e naquele momento ela cai no chão. E ainda tem o detalhe final, que é pequeno e gigante ao mesmo tempo. Yuxulan descobre que Fan Xiao continua visitando o túmulo da mãe dele e deixando as flores preferidas. Não é um gesto de me perdoa, é um gesto de eu ainda estou aqui, do jeito mais silencioso e insistente possível. Com toda essa verdade exposta, Yuxulan sai com os amigos do ensino médio. E aí a série faz o que ela faz melhor. Ela usa uma conversa aparentemente aleatória para te dar o estalo emocional que desmonta todo o resto. Ele conversa com o Rui Rui, que admite que não consegue dar o fora definitivo no amigo que a ama, porque teme sentir falta demais. É covardia sim, mas é a covardia humana, aquela que não é bonita nem heróica.
Ela diz que não se sente boa o bastante para ficar com ele, mas também não é forte o suficiente para deixá-lo ir, e aí vem o golpe. Ele ainda me ama, porque se não amasse, não se importaria. E isso vira a chave final dentro de Yu Shulan, porque ele entende finalmente, sem discurso, sem poesia, sem desculpa, ele ainda ama Fan Xiao, e muito. Yu Shulan para na primeira mercearia que encontra, enche a cara de álcool, compra uma camisinha e vai encontrar Fan Xiao. Ele o acha dormindo no depósito. Fan Xiao não mora ali, ele só trabalha ali porque trabalho distrai, e distração é a única forma de não pensar em Yu Shulan. Fan Xiao confessa que realmente ficou apavorado com a possibilidade dele se matar, por isso criou todo o plano do projeto. E ele admite que ele entendeu que Yu Shulan não precisa de riqueza, status ou prestígio para ser feliz e brilhante. Ele só precisava não ter Fan Xiao na vida dele. Yu Shulan diz que não pode aceitar as ações. Fan Xiao insiste, diz que o dinheiro é bem-vindo para criar Tian Tian, e diz sem pose que ele considera Tian Tian como filho também. Ele não pretende ter mais filhos nem outra pessoa, só cuidar dos dois de longe. Então Fan Xiao confessa que não foi atrás de Bo Yi porque descobriu que ele era um homem decente para Yu Shulan, melhor do que ele, e se não fosse, mesmo odiado, Fan Xiao se livraria dele. Yu Shulan provoca, porque ele sempre provoca quando está prestes a cair. Se Bo Yi é tão bom, por que você não nos dá sua bênção? Afinal, você já viu o que fizemos. Fan Xiao perde o controle. Ele diz que Yu Shulan está passando dos limites, diz que sabe que é culpado, que merece sofrer e já está sofrendo, mas implora para não ser lembrado disso. Ele diz que prometeu passar todos os anos novos com Yu Shulan, mesmo sem estar ao lado dele, e que trabalhou duro para chegar até ali, para libertá-lo e vê-lo feliz. Ele se segurou por tanto tempo que não vai estragar tudo agora, mas se Yu Shulan ousar acender esse pavio de novo, ele jura que pega ele ali mesmo. Yu Shulan encara Fan Xiao sem medo, como quem encara um abismo que já conhece o nome dele, e pergunta, simples, direto, mortal: dessa vez você vai se comportar? Da outra vez você mentiu pra mim, agora responde com sinceridade. Se voltarmos a ficar juntos, você vai se comportar dessa vez? Você realmente quer ficar comigo? Fan Xiao diz que não quer se aproveitar porque ele está bêbado, diz que tem medo do arrependimento. Ele não quer isso, só que Yu Shulan permanece firme, decidido e sedutor. E Fan Xiao não resiste, jura que sim, jura que vai se comportar. Então Yu Shulan senta em cima dele e fala que Fan Xiao adorava morder o pescoço dele, pressiona contra si e Fan Xiao não aguenta nem mais um segundo, ele devora Yu Shulan por completo. A cena é intensa, furiosa, cheia de tudo que ficou preso na garganta deles: raiva, saudade, culpa, desejo, medo, amor, um amor sombrio e doentio, do jeito que essa história sempre foi. Não é fofo, é alívio e sentença ao mesmo tempo. É como se eles estivessem tentando se encontrar dentro da própria destruição. Na manhã seguinte, Yu Shulan escuta Fan Xiao chamando ele de sua outra metade, e ele diz isso de volta. Ele convida Fan Xiao para tomar café da manhã, entrelaça a mão dele na sua e deixa claro, sem discursos, agora eles podem ser namorados de novo. Os dois sorriem e a série termina aqui, final feliz do jeito que a gente queria. E no fim, Tio Maishó fecha seu arco principal exatamente como prometeu desde o primeiro episódio, sem atalhos emocionais, sem redenção limpa, sem romance confortável. Fan Xiao não vira herói, ele aprende a conter o próprio abismo, e o Shulan não cura, ele escolhe ficar mesmo sabendo o preço. O crescimento dos dois não vem da superação, mas da lucidez. Eles se enxergam inteiros, falhos, perigosos e ainda assim escolhem tentar de novo. Um final que não romantiza a dor, mas também não finge que só o amor basta. Aqui, amar é decisão diária, risco constante e responsabilidade emocional. Não é exatamente Porto Seguro, é um local instável onde às vezes dá para respirar, às vezes não. Talvez seja exatamente por isso que Tio Maishó funcione tão bem, porque entende que alguns amores não salvam, mas também se recusam a morrer. E aí, gente, o que vocês acharam de Tio Maishó? Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. Lembrando mais uma vez que um episódio especial foi confirmado e que ele deve sair em breve, e assim que ele estiver disponível, eu trago a resenha dele pra vocês. Beleza, Creuza? Então, maravilhosa, quero agradecer a todo mundo por acompanhar mais um projeto do BL Maníacos, mais um projeto chegando ao fim, e bora pros próximos, né? Porque o mundo Boys Love não para, e eu também não. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais, e se você tem interesse em assistir os vídeos antecipadamente, considere se tornar membro do canal. Assim você vai ver os vídeos bem antes e vai ajudar muito a manter o BL Maníacos de pé. Muito obrigado aos membros do canal, vocês fazem toda a diferença e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!